Aqui é o Marcos Ferreira em mais uma videoaula de 3D. Hoje nós aprenderemos a fazer um material transparente que fica atrás de outro, que fica atrás de outro. Isso pode ser um pouco complicado para várias pessoas, mas eu tenho recebido alguns pedidos para criar tutoriais mais baseados em Mental Array e com esse tipo de indagações. Por exemplo, como eu faço um copo transparente com água dentro e com gelo? Isso é uma coisa que várias pessoas têm dúvida e hoje nós vamos tratar de esclarecer isso. Bom, recomendo que vocês já tenham alguma noção de Mental Array. Quem tiver dúvida, acesse o blog tutoriais3dmax.com.br e lá nós temos uma seção de Mental Array. Recomendo também que já tenham alguma experiência em modelagem e isso pode facilitar o trabalho. Quem quiser pode acessar o site também, nós temos mais de 250 videoaulas explicando vários aspectos sobre modelagem, iluminação, render e animação no 3D Studio Max. Para começar nós apertaremos F de Front, vamos clicar aqui em Create, em seguida Shapes, vou escolher Line e vou fazer o meu copo. Então eu vou clicar aqui, segurando Shift eu arrasto para o lado, clico, vou para cima, clico novamente, clico aqui. Aqui eu vou considerar umas duas fileiras, então mais ou menos aqui assim, e aí eu puxo para o lado. Feito isso eu movo o cursor e clico. Em seguida eu aperto o G de Grid para ver apenas a linha que eu acabei de criar. Eu aperto 1, que é o atalho para Vertex, seleciono estes vértices aqui e venho aqui na opção File e eu arredondo os cantos. Pronto, aí o copo já fica mais bonito. Em seguida eu desmarco o Vertex, abro o Modifier List e aperto a opção L de Delete. Aperto Enter. Eu desmarco aqui o realístico porque ele deixa o viewport mais pesado, deixo em Shaded. Em seguida eu clico novamente no material e eu vou testar aqui o alinhamento mínimo, centralizado e o máximo. Vamos ver aqui o centralizado, ó. Ele já ficou aqui razoavelmente bom, porém ainda não é o suficiente. Vamos marcar então, vamos voltar em Y e marcar o mínimo. Então o mínimo vai ser o mais indicado. Eu ainda posso escolher as opções de Weld Core, que eu soldo o centro caso ele não estiver soldado. E aí perceba que melhorou esse aspecto aqui, ó, que não estava totalmente soldado. Em seguida, eu tenho 16 segmentos, que deixa o objeto um pouco quadrado. Eu posso confirmar apertando F4. Percebam que ele é meio quadrado. O que eu faço? Eu aumento de 16 para 32 segmentos. Aí eu aperto F4 e eu vejo que ele está mais suave, porém não como eu quero ainda. E eu posso aumentar esses segmentos para 64. E aí ele fica com mais linhas. E agora, quando eu desmarcar aqui o Wire, eu percebo que o copo está bem suavizado. Eu vou apertar aqui o F3, vou voltar no nível de linha. E ele está muito largo. Eu tenho que selecionar aqui essas linhas e puxar um pouco para o lado. Em seguida eu desmarco o Vertex, clico em Late, aperto o F3 e aí eu vejo que o copo está um pouco menor. Pronto, isso já é o suficiente. Em seguida eu preciso agora criar o que vai ser a água. Então eu vou vir aqui pelo top, vou apertar F3. Tenho que me certificar de fazer realmente dentro para ficar bem encaixado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em Create. No Create eu vou não trabalhar com Shapes, mas eu vou vir em Geometry para poder exemplificar que eu posso trabalhar tanto com linhas quanto com geometria padrão, né, que são as primitivas básicas. Em seguida eu clico em Cylinder, seguro o Ctrl e faço um cilindro bem aqui do meio para fora. Então, eu fiz aqui o meu cilindro, vai ficar dentro das paredes do copo. Eu solto o Ctrl, solto o clique e aí eu movo para cima, por exemplo. Em seguida, eu vou ver aqui no Wire, vou apertar o F, vou apertar o W e aí eu sei que eu posso posicionar, olha só. Então, o líquido ele não pode ficar embaixo do copo, não pode ficar muito em cima, ele tem que bater mais ou menos aqui. Feito isso, eu vou perceber aqui que eu tenho, no meu caso, eu tenho 5 segmentos no height, que é a altura. Então, 5 eu posso até mudar para 6, por exemplo. No Cap Segments, eu vou apertar aqui o F3. Cap Segments não tem nada, é importante que nesse caso eu tenha alguma coisa, porque depois eu vou colocar outro modificador e eu preciso que tenha alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 4, perceba que ele vai colocando segmentos aqui. E o Side, eu tenho 18, talvez 24, fique bom, talvez 32, talvez 64, por que não? Para ficar parecido com o que nós tínhamos no copo. E aí eu vou apertar F de Front, vou apertar F3 novamente e vou converter em Editable Poly. E aí eu seleciono o Vertex, seleciono estes vértices aqui, todos eles pode ser, aperto R, eu percebo
que o meio não está aqui bem centralizado. Então eu vou clicar fora. Aliás, vou desmarcar Vertex e eu percebo que o Pivot Point está aqui embaixo. Se não tiver, vocês podem vir aqui em Hierarquia, Affect Pivot Only, apertar W e colocar o pivô aqui embaixo. Depois clica de novo no botão. Para que eu quero fazer isso? Para diminuir, apertando R, baseado na base dele. Então perceba que ele não mexe essa parte de baixo, porque o pivô está colado aqui embaixo. Então eu quero um líquido que seja mais ou menos nessa parte aqui do copo. Em seguida eu vou voltar em Modify, vou clicar em Vertex, vou selecionar esses vértices aqui. Ainda com o Scale selecionado, eu vou fazer isso aqui, puxar um pouco para dentro, para poder ficar mais condizente com a forma do copo. Depois eu seleciono algumas fileiras de vértices e puxo para baixo. Mais ou menos aqui, talvez já passe a ideia. Se não passar, a gente pode alterar a qualquer momento. Vou apertar então aqui o F3 novamente, e aí eu tenho um líquido dentro. Agora eu preciso fazer algumas pedrinhas de gelo, porque vai ser um copo de whisky. Então eu vou vir aqui em Create, em seguida eu vou clicar em Box, e aí o Box eu vou desenhar aqui, mais ou menos isso aqui, meio retangular, ou quadrado. Pronto, desenhei aqui o box. Em seguida eu vou adicionar segmentos. Vou colocar aqui 3 por 3 por 3. Porque também eu vou colocar o modificador e eu preciso que tenha alguns segmentos, senão não vai dar certo. Vou até aumentar aqui um pouco, 4 por 4 por 4. Talvez seja muito ou não, mas só na hora de aplicar o modificador que eu vou saber. Eu vou separar o copo do líquido por um momento, para que a gente possa aplicar aí os modificadores que eu comentei há pouco. Eu vou selecionar então aqui primeiro o líquido. Vou vir em Modifier, vou abrir o Modifier List e vou procurar pelo modificador. Nós poderíamos aplicar aqui vários modificadores diferentes, porém eu gostaria de testar aqui o modificador que eu acredito que possa dar certo. Se não der certo, a gente volta e aplica um outro modificador. Eu vou apertar aqui o N de Noise, e o Noise ele adiciona ruído. Eu posso marcar aqui Seed, quantas sementes eu quero. Em seguida, eu tenho o Scale. Eu posso habilitar aqui o Fractal. E eu tenho as opções aqui embaixo de Strength. Perceba que agora, por ele ter bastante segmentos, ele começa a deformar o líquido. Então nós podemos mexer aqui no X, por exemplo. Podemos mexer no Y. Podemos mexer também no Z. Então temos várias opções de deformação. Temos a frequência também. Podemos animar os ruídos, por exemplo, aqui no Phase. E aí a gente vai aumentando, por exemplo, aqui. Aumento um pouco aqui. E aí eu consigo aumentar os ruídos e os phases. Então nós temos essas opções para poder dar um pouco de movimento. E aí eu consigo ter uma ideia de que a água está se movimentando. Em seguida eu venho aqui em Align e clico no copo. E aí eu marco Center, e ele vai cair lá dentro certinho. Se não cair, a gente pode ajeitar depois. Então tem um pouco de movimento na água. E agora eu quero fazer a mesma coisa no gelo. Eu vou selecionar esse modificador, vou clicar aqui nessa forma, vou vir aqui no Noise, botão direito, Copy. Eu copio esse modificador, semelhante ao Photoshop, né? Eu posso copiar os efeitos do layer. Depois que eu copiei, posso desmarcar, né? Clico no gelo, venho com o botão direito aqui em cima, Paste, e ele cola, perceba. E aí eu posso continuar brincando, eu posso entortar o gelo, e depois eu posso aplicar um suavizador se eu quiser. Então eu estou detonando um pouco o gelo. O tamanho aqui do Noise está grande. Temos aqui o Gizmo. Nós podemos diminuir. Então o que eu fiz? Eu estava aqui no nível principal, eu entrei no Gizmo, apertei o R de Scale e eu coloco o Gizmo mais condizente com a pedrinha de gelo. Depois eu clico aqui em Noise e aplico um Turbo Smooth, por exemplo. Ele dá uma certa suavização. Se eu apertar F4, perceba que ele é um pouco deformado e isso é mais condigente com uma pedra de gelo. Em seguida, eu vejo aqui pelo top, coloco esse gelo aqui dentro, vejo pela frente, aperto F3, eu posiciono aqui, ó. E aí eu dou uma rotacionada, né? Ficar de acordo. Aperto F3 novamente e deixo o gelo boiando no copo. Vendo pelo top, eu vejo que eu posso criar mais uma pedra de gelo. Então eu seguro o Shift e arrasto, marco a opção Copy, e eu posso rotacionar um pouco esse gelo, para não ficar uma coisa idêntica, né? Então os gelos estão dançando aí dentro do copo, eles estão em movimento, porque alguém mexeu o copo. Pronto, então eu já tenho a base dele criada. Agora eu preciso criar aqui o Still, né?
colocar ele em cima de alguma coisa para que fique condizente, para fazer um render de acordo, e depois aplicar os materiais. Eu vou apertar L por enquanto, de left, eu vou apertar o G de grid para me orientar e saber onde eu estou. Em seguida agora eu clico em Create, eu venho na opção Shapes, escolho a opção Line, e aí eu clico mais ou menos aqui, bem longe do copo, e em cima também, seguro o Shift e puxo para baixo. Eu vou até essa linha mais preta, clico novamente e vou bem para frente, e clico também. Aperto 1, que é o Vertex, seleciono este vértice e venho aqui em Fillet. Seleciono esse Fillet e assim eu arredondo essa parte. Depois eu seleciono novamente esses dois Fillets, ainda com o botão pressionado aqui do Fillet. Eu faço a mesma coisa. Depois eu seleciono os 4 e faço mais segmentos, assim fica mais suave. Feito isso, eu venho aqui e aplico um modificador chamado Extrude. Vou apertando o E várias vezes até chegar no Extrude. Em seguida eu tenho o Amount de Extrude, então eu vou aumentar bastante esse Amount. Em seguida eu vejo pelo Front, e aí eu posiciono esse Steel, né? Então eu tenho alguma coisa que fique em cima, para o meu copo poder ficar em cima. Agora eu vou ver pelo Top e eu vou criar uma câmera. É sempre importante então criar uma câmera. Eu venho aqui em Create, venho na opção Camera, Target. Eu clico aqui embaixo, seguro e arrasto, aponto para o copo. Em seguida eu aperto L de Left e levo essa câmera um pouquinho para cima. E eu aperto C, que é o atalho para Camera. E aí eu posso apertar Alt Z, que é o Zoom, e eu vou aproximando do copo para poder visualizá-lo melhor. Eu posso apertar L de Left e posso ver um pouco mais por cima, subindo a câmera. Aí eu aperto C de Camera de novo e eu já consigo ver o copo de gelo. E agora vamos aplicar os materiais. Eu vou então apertar P de Perspective, que aí eu não estrago a posição da câmera, e eu vou aplicar os materiais, primeiro no chão. O chão, para mim não mover ele por engano, eu venho aqui em Hierarquia, Link Info, e marco para não mover no X, no Y e no Z. Então agora eu posso clicar, mas eu não posso mover como eu movo o copo, por exemplo. Ele está travado. Agora eu venho aqui em Editor de Materiais. Já estou com o Mental Ray. Quem tiver dúvidas, acesse o blog, porque lá nós temos uma seção de Mental Ray que explica alguns aspectos do Mental Ray. Então eu clico aqui no material, que eu vou chamar de chão. Ok. Vou abrir aqui o template e vou escolher a opção Matte Finish. Em seguida eu vou mudar a sua cor para branco. E aí eu posso clicar aqui no slot e arrastar para o fundo. Posso apertar o G de Grid e o F4 para não ver o grid, só o sólido. Eu tenho que estar no Perspective, então apertei P de Perspective, aí eu rotaciono um pouco. Vou criar então material para o copo. Venho aqui, digito vidro, abro o template, e aí eu posso escolher a opção Glass Solid Geometry, por exemplo. Não sei se vai ficar bom, eu preciso renderizar para saber. Arrasto e jogo no copo. Agora eu seleciono aqui o líquido. Vou criar um novo material que chamarei de líquido. Vou vir no template das coisas transparentes e vou, por exemplo, tentar aqui um material Glass Thin Geometry. Mesmo sendo Glass, eu quero aplicar isso para ver como vai se comportar. Em seguida eu seleciono as pedras de gelo. Crio mais um material transparente, chamado gelo. Eu estou criando vários materiais independentes um do outro, porque fica fácil configurar posteriormente. Aqui eu chamo de gelo. Venho aqui no template, escolho, por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa que pode ficar boa, Frosted Glass, talvez fique bom. E vou vir aqui, colar para baixo. Eu tenho aqui Special Effects, não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui mais aqui embaixo. Tenho Advanced Rendering Options. E aqui onde está azul, eu vou deixar mais branco do que azul. Isso, bem, um azul bem clarinho, quase branco. E aí eu selecionei os dois gelinhos, eu vou aplicar. E agora eu vou apertar C de Camera, vou renderizar, vamos ver o que acontece. Ficou tudo bem escuro porque eu ainda não tenho nenhuma luz na cena, então nós precisamos fazer uma iluminação, que pode ser de 3 pontos ou não, mas o recomendado é que seja de 3 pontos. No blog nós já temos um tutorial explicando sobre iluminação de 3 pontos, tanto sem Mental Ray
tanto quanto com o Mental Ray. Então vocês podem ir lá, acessar o blog e ver. Vou apertar o G de Grid, deixa eu ver onde eu estou aqui com o L de Left. Eu vou criar uma luz aqui, então eu vou clicar em Create, em seguida Lights, em seguida MR Sky Portal. Então eu clico uma luz aqui assim. Já sei que eu tenho que vir em Advanced, marcar Custom, clicar em None. Vou digitar aqui RGB, Multiply. Pronto. Vou ver pelo top, vou posicionar a luz no lugar correto, vou apertar G de Grid, assim eu vejo melhor. A luz é essa amarelinha aqui. Provavelmente eu vou precisar aumentar o tamanho dela, está muito pequena para cobrir toda essa área. Então eu venho em Modify, e no Length eu aumento, no Width eu aumento, e aí eu posiciono ela acima do plane. Pronto, acho que isso pode ser o suficiente. Aproximo para cá, para ficar mais próximo do copo, seguro o Shift e arrasto para o lado, marco como Instance, porque a alteração que eu fizer em uma lâmpada eu posso aproveitar e fazer na outra, numa luz quer dizer. Vou clicar em Angle Snap Toggle, vou apertar R, aliás Z de Rotate, e vou rotacionar 180 graus. Então já tenho duas luzes, vou ver pelo top, segurar o Shift fazendo uma cópia vindo para cá, como Instance, rotaciono aqui no caso 90 graus, e já posso posicionar. E agora eu tenho as luzes necessárias para a renderização. Aperto o C de Camera e renderizo mais uma vez. Ainda não está acontecendo nada e nós precisamos ser muito atentos em relação a isso. Nós já temos os objetos com os materiais aplicados com o plane, mas mesmo assim nada acontece. Isso geralmente se deve ao fato de que eu preciso inverter a visualização do meu plane, né, do meu Still. Eu clico aqui no Still então, eu tenho aqui um Extrude aplicado, mas ele não rolou bem, não está dando certo. O que eu faço nesse caso é clicar aqui no modificador dele e aplicar mais um outro chamado Normal. Então eu aperto N uma vez, ele vai cair em Noise, eu aperto mais uma para Normal. Aperto Enter e agora eu renderizo de novo para ver o meu teste. E agora sim, nós já temos as luzes criadas e também os materiais transparentes. Vamos conferir se realmente eles deram certo. Sempre que nós temos vidro na cena, vidro, líquido, coisas do tipo, o render é sempre mais demorado, porque ele tem que calcular a transparência. E a transparência sempre é o que demanda mais tempo. Não tem jeito. Nós precisamos ser pacientes quando nós trabalhamos com transparência. Então perceba que o transparente do copo deu certo, a transparência do gelo também deu certo, e o líquido que está boiando aparentemente também deu certo. Porém eu gostaria de fazer mais um teste trocando a cor, aliás, trocando o material desse líquido, que é o que ainda me incomoda. Então eu tenho que vir aqui, eu vou copiar primeiro, né? Vou deixar aqui uma cópia, aliás, um clone, isso, um clone aqui salvo para me comparar. Vou vir abrir aqui uma Trial Editor e como eu nomeei as coisas, está fácil de encontrar. Eu vou mudar aqui o template e vou colocar aqui água. Vou clicar duas vezes e perceber que a água está muito escura. Eu vou marcar aqui essa opção de Background e eu vejo que quando eu habilito o Background, ele não está transparente. E aí eu preciso tratar dessa transparência da água. Aqui eu tenho a refração e na refração, e aqui a gente tem a translucência também. A refração nós temos aqui transparência. Então se eu aumentar aqui a transparência, ele fica transparente. Vou fechar aqui essa janelinha e vou renderizar mais uma vez, clicando em Render Production. E agora eu vou conferir se deu certo ou não a minha tentativa. Quando vocês perceberem que o render está muito demorado, existe uma dica. Porque eu não preciso renderizar o fundo também, eu posso renderizar só o material que eu quero. Então eu vou cancelar aqui. Com essa janela aqui aberta, a de Render, eu vou vir aqui onde está View e eu vou escolher apenas a opção Region. E eu quero não todas as regiões, eu quero só a região do copo, porque foi a alteração que eu fiz. Eu quero só ver um filetezinho referente ao copo, eu não quero ter que renderizar tudo. Pronto, eu deixo essa região sendo mostrada e clico em Render mais uma vez. Percebam que eu não preciso então renderizar toda a cena novamente para ver só a alteração referente a um objeto. Dessa maneira nós otimizamos tempo, e tempo é muito necessário no Mental Ray porque o render dele é muito mais demorado
do que quando nós trabalhamos com o renderizador normal. Então percebam que realmente leva tempo e agora as coisas começam a aparecer. O aspecto de água agora está melhor, ele tem reflexos melhores, ele tem um comportamento melhor pelo pouco que eu posso ver, o que está sendo mostrado aqui. Vamos ver mais perto do gelo como é que está se comportando. Pronto, e aí nós temos a renderização. Podemos ver o gelo boiando e podemos ver o líquido e como ele se comporta também em relação ao copo. E aí a gente pode fazer vários tipos de ajustes. Um deles, vamos voltar aqui para View, é importante, senão a gente não consegue ir na cena e visualizar novamente, corretamente. Aqui eu tenho a cor de várias coisas. Por exemplo, o gelo está bem azulado, eu clico 2 vezes e eu percebo que está azulado. E talvez, eu vou fechar aqui, talvez a gente não queira um material de gelo tão azulado. A gente pode procurar aqui aonde que nós podemos alterar para que não fique tão azul. Então vou vir aqui no Advanced. Eu tenho aqui refração, entre outras coisas. Special, não, o gelo está correto aqui. Então o azul é o que coube melhor. Vamos ver aqui em relação ao copo. O copo também está azulado. Então o copo eu queria ele mais transparente. Eu vou desmarcar aqui Background. E aqui nós temos o color da refração. Isso está meio azulado. Eu vou abaixar para deixar totalmente branco. E aí quando eu fizer mais um teste de render, ele vai ficar transparente ao invés de azul. E o líquido, deixa eu clicar aqui 2 vezes, vamos ver a cor do líquido. Eu vou marcar aqui o background. O líquido eu quero tentar brincar um pouco com a cor dele aqui. Ó. Então eu vou tentar deixar uma outra cor aqui. Deixa eu ver o background. Não teve grandes efeitos. Vou vir aqui na cor da refração também, vou deixar uma coisa mais alaranjada. Agora sim, ó. Mais alaranjado. Então eu quero um líquido mais com esse aspecto. Vou fechar e vou renderizar toda a cena mais uma vez. Porém, em Render Setup, por padrão ele vem com um tamanho de 640 por 480. Eu vou diminuir para 320 por 240. E eu vou renderizar. Bom, aqui nós damos uma explanada de forma bem generalizada, não aprofundamos muito nos detalhes, porém, quem tiver a intenção de realmente aprender mais sobre Mental Ray, recomendo que vá até o blog, lá nós temos um curso grátis sobre Mental Ray, explicando vários aspectos de como você pode fazer para deixar as suas renderizações mais profissionais. Então aqui a refração ficou mais alaranjada, só que isso ainda não é convincente. Então, nós mexemos aqui no reflexo e agora vamos mexer na refração, também quero deixar aqui um pouco alaranjada. E vamos testar mais uma vez. Mental Ray é isso, nós precisamos ir criando conteúdo e testando. Agora logo de cara eu vejo que ficou um laranja bem forte. Porém, isso já deu um norte pra gente. Então eu sei que na cor da refração, que foi o último elemento que nós mexemos, que é o que tem a ver com a transparência também, a gente conseguiu deixar o nosso objeto, nosso líquido no caso, ele mais alaranjado. E a gente tem uma ideia de um líquido, né, que podia ser um copo de chá, um copo de uísque, né, que foi falado lá no começo. E dessa forma nós vemos como trabalhar com as transparências. Então eu tenho um copo, aqui eu estou com uma resolução bem ruim, né, mas para o render ficar rápido. Então eu tenho um copo que é transparente, eu tenho um líquido que é transparente dentro dele e eu tenho um gelo que também é transparente. E aí peço que vocês façam vários tipos de testes, né, aproximando luz, afastando luz, brincando com os materiais, que aí os resultados serão realmente bem satisfatórios. Aqui foi Marcos Ferreira com mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br.